Oi, gente, como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu tô aqui agora me arrumando. Eu vou congregar hoje em um lugar muito especial. E antes disso, eu tô passando aqui para falar um pouco com vocês, mais um vídeo aqui novo no canal. Tem tantas coisas de Deus acontecendo. E eu tô aqui compartilhando com vocês, porque eu tenho certeza, né, que tudo aquilo que eu estou vivendo no Senhor, tudo que Ele está fazendo em mim, Ele também quer fazer através de mim. Porque o Senhor nos chamou o quê? Eu falo muito aqui no canal, para sermos cartas vivas dele aqui na terra. Então, que a minha vida possa servir, né, de inspiração para vocês buscarem cada vez mais comunhão com Deus, para vocês viverem cada vez mais tudo aquilo que o Senhor já tem determinado para sua vida. Amém? E essa semana, em específico, tivemos a primeira turma, né, a T1, a primeira turma do Monte Sião, e são as mulheres de Sião. Então foi extraordinário, o Senhor nos surpreendeu, sabe? Cada detalhe. E vou ser bem vulnerável aqui também para vocês. Quando o Senhor falou para mim, né? Filha, eu quero que você faça isso para mim e comigo. Eu pensei, humanamente falando, eu pensei que ia ser pesado, pesado. Porque como eu sempre falei aqui, né, nos vídeos também, eu falo muito para minhas amigas, para quem convive mais perto, né, de mim, eu falo que eu sou aquela como Maria, tá? Eu gosto muito de ficar aos pés do Senhor. Então, para essa estação da minha vida, o Senhor teve, né, que vir com um revestimento do seu poder sobre mim, com uma unção de serviço, para fazer com que eu sirva a noiva dele, sabe, a igreja dele. Então, eu pensei que eu saí desse lugar, sabe? Não é que eu saí, né? Eu continuo, porém, agora com mais uma função. Além de ser filha, né, eu também sou serva. Então, eu passei a servir. E uma vez o Senhor falou para mim, né? Quer mais de mim, vai me servir. Quer mais de mim, vai me servir. E uma das coisas que eu tô vendo ali na comunhão com o Senhor, eu extraí um certo relacionamento com Ele. Sabe? Eu conheci o Senhor de certa forma. Sabe? Mas agora na unção de serviço, servindo a igreja, operando nos dons do Senhor, né, e tudo mais, eu tô, eu passei, né, estou passando a conhecê-lo de outras formas também, sabe? É um mistério, mas é lindo de se viver, sabe? Então, tá sendo muito leve. Então, você que tem aí um chamado do Senhor também, você pode estar pensando, como que vai ser? Ah, eu não, acho que vai ser pesado para mim. É, eu sei que passa isso, né, na mente, principalmente quando nós estamos olhando muito para nós, sabe? E o Senhor, uma das coisas que o Senhor pede para eu liberar aqui nesse vídeo é que você não vai fazer pela força do seu braço. Vai ser pela graça, o favor dele na sua vida. Vai ser pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor sobre você, que você vai fazer. E com isso, eu posso te dizer agora, por experiência própria, se torna leve, não é pesado, porque nós nos tornamos, e cada vez mais eu vejo que isso é real, né? Que somos apenas um canal, um canal. Basta você estar disposta, né? Disposta a você abrir sua boca e ele fala por você. É claro que você tem que abrir espaço para ele te encher, sabe? E isso diz muito o quê? Você buscar o Senhor cada vez mais, conhecê-lo mais, ter uma vida de intimidade, né? Na oração, na intercessão, no jejum ali com o Senhor, na palavra, meditando nas escrituras e tudo mais. Não é na adoração também, que é uma chave poderosa, na adoração. Não é que o Senhor precisa disso. Ele sabe muito bem o porquê que ele pede isso, né, para nós. É porque nós precisamos disso. Porque conforme nós vamos fazendo isso, vamos abrindo espaço no nosso ser para que o Senhor derrame sobre nós aquilo que é dele. E automaticamente, quando você abrir sua boca, uma passagem que fala, né, a boca fala do que o coração está cheio. Então, automaticamente, você passa a falar aquilo que você
tem no seu coração. Então, quanto mais de Deus você se enche, mais você vai transbordar. Claro que tem coisas específicas ali que você mal espera e o Senhor toma a sua boca e começa a falar por você. Existe isso também, sabe? Mas isso são para as pessoas que o Senhor tem ali, ó, intimidade. Pode confiar, sabe que são filhas e servas, que estão dispostas, que se entregam, entende? Então, por quê? De uma pessoa não pode jorrar, né, duas fontes. Ou é fonte doce, ou é fonte amarga, certo? Então, é isso. Eu quero muito dividir aqui com vocês tudo que eu tô passando, tudo que eu estou vivendo. Tá sendo muito, muito especial para mim, porque são coisas que eu estou vivendo que eu pensei que eu nunca viveria na vida, jamais. Então, eu vejo que o Senhor é fiel, sabe? Aquilo que ele fala, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mesmo que para você, né, parece impossível, parece inviável de acontecer, mas se ele falou, ele provê. Se ele falou, ele te capacita. Se ele falou, vai acontecer. Entende isso? Então eu quero deixar aqui, né, esse é um testemunho para vocês também e de certa forma inspirar vocês, sabe? Buscar mais o Senhor. Essa primeira aula que eu tive com as mulheres de Sião foi poderosa, poderosa. O Senhor, eu estava na academia, né? Foi segunda-feira o nosso encontro, né? Os nossos encontros são todas segundas, 20 horas, um lugar fechado, só nosso. E já deixo aqui, né? Já vou dar esse spoiler para vocês que a próxima turma em breve será aberta. E se você é mulher que está aqui, você quer fazer parte também, entra na lista de espera. Porque agora as portas já foram, né, fechadas, o Senhor está trabalhando com. Já somos mais de 15 mulheres. E essa turma tá tão especial porque dá para ter um contato muito próximo, entende? Então, segunda-feira tivemos o nosso encontro e antes de ir para o nosso encontro, quando estava ali pela manhã, eu fui para academia e de repente ali, malhando e tal, o Senhor falou para mim: eu quero que você leve elas ao lugar que você sempre me encontra. E eu falei: como assim, Senhor, tal? E aí ele foi falando comigo que ele queria que eu levasse elas no jardim, jardim do encontro, da presença, que no momento de comunhão com o Senhor, em oração com o Pai, eu sempre me vejo. Ele sempre me leva nesse jardim, sabe? E dali desse jardim ele me conduz às demais experiências, vamos dizer assim, que ele permite com que eu tenha com ele. Por isso que eu falo, é poderoso. Antes mesmo de você querer servir, procure ser simplesmente filha. Porque é nesse lugar que você vai se enraizar no Senhor, é nesse lugar que vai te sustentar, é nesse lugar que você vai construir a sua casa na rocha, sabe? Porque quando vier vendaval, você vai continuar firme ali, entende? E o Senhor falou muito comigo, falando pra mim, sabe? Principalmente agora na primeira turma, eu falei assim, Senhor, deu mais, né? Veio mais mulheres do que eu imaginava. Sabe? Se você for perceber, assim, né? Tem pouco tempo que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo na internet. Então eu falei, Senhor, né? Eu pensava, não vai vir ninguém, tá? A primeira turma. Mas o Senhor me surpreendeu. E veio mais do que eu imaginava. E o Senhor falou pra mim, filha, vai ser até aqui. Porque quanto mais alto, quanto mais é dado, mais é cobrado. Maior é a responsabilidade. E o Senhor falou pra mim, teve um tempo que eu passei, eu moro no 19º andar aqui, né, no apartamento. E tava um tempo muito frio, com vendaval. Nossa, tava bem tempestade aqui. E de repente, na sacada, ficou um vento tão forte, que até minha mãe falou assim: Nossa, Michelle, eu acho que vai cair tudo aqui. E deu um pouquinho, né, de medo ali, porque tava muito forte o vento. E aí o Senhor falou pra mim, falou, tá vendo, filha? Quanto mais alto, maior é o vento. Então, por isso que nós precisamos estar preparadas e estruturadas. Por isso que não adianta a gente querer, né? Ai, eu quero, né, estourar agora, eu quero, né, viver agora o que o Senhor tem pra mim lá na frente.
Não, 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 não. Não queira viver algo agora, algo que está no seu futuro e que o Senhor está te preparando para isso. Porque senão vai ser, ao invés de ser bênção na sua vida, vai causar danos em você, vai ser maldição. E não é isso que o Senhor tem. O Senhor tem para nós o quê? Bênção, planos bons, de paz e não de mal. Entendeu? Então o Senhor falou isso pra mim, eu falei assim: "Uau, Pai, o Senhor é perfeito em tudo que faz, em tudo que faz". E aí ele falou pra mim: "Filha, eu estou te preparando". E pode ter certeza, né? Eu estou mentoreando agora, sendo mentora. Eu também estou aprendendo, entende? Então eu estou levando pessoas a lugares que muitas vezes elas nunca foram, que é na presença e em revelações maiores, né, do Senhor. Mas também, conforme eu vou conduzindo, eu estou sendo conduzida também, sabe? Então, conforme eu vou falando, ensinando, eu vou aprendendo também. Então, isso é muito poderoso, sabe? Então, saiba, quem se levanta, né, para ensinar algo, pode ter certeza que essa pessoa, ela sentou para aprender também. E ela senta ainda para aprender. Entende? Nunca, até a volta de Cristo, vamos estar sempre ali, aprendendo, nos revestindo, né, da nova criatura, do novo homem celestial que está em Cristo Jesus. Entendeu isso? Então, eu espero que vocês estejam entendendo aí, principalmente vocês. Algumas mulheres me mandaram aqui também, né, nos comentários de alguns vídeos que o Senhor tem falado, muito, que os meus conteúdos aqui estão falando muito com elas, porque pode ter certeza, o Senhor está preparando você para viver aquilo que Ele tem para você. Então, por isso que não é à toa que o Senhor direciona um vídeo aqui do canal para você. Sabe? Tem muitas mulheres que entraram na turma Mulher de Sião através aqui do YouTube. Sabe? Então, se você também me segue só aqui, corre lá no Instagram também, lá eu posto mais dia a dia, pode te edificar também, de certa forma, tá? E é isso que eu tinha para compartilhar e eu quero falar para vocês que o Senhor é bom, o Senhor é fiel, mesmo que você não entenda muitas coisas agora, coloca o seu pé, que ele coloca o chão. O Senhor quer pessoas dispostas, sabe? Dispostas para fazer aquilo que você veio para fazer aqui na Terra, sabe? Ele não quer pessoas mais que estão sendo roubadas, porque por muito tempo nós fomos roubadas, sabe? Da nossa verdadeira identidade, do nosso verdadeiro propósito, da nossa missão, do nosso chamado. E a agenda do mundo tá aí para mostrar isso, sabe? Tudo sendo, né, deturpado, roubando cada vez mais a nossa essência, ok? Então, que em nome de Jesus você possa despertar, sabe? Possa falar sim para o Senhor. Porque o convite do Senhor, antes de tudo, é um convite para um relacionamento pessoal com Ele, sabe? Que você possa atender esse convite, porque pode ter certeza, você atendendo esse convite, as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas na sua vida. E ele vai te esclarecendo, aí onde você vai andando com ele vai te esclarecendo o seu chamado, o seu propósito, vai tirando o seu medo, a sua dúvida, as suas incertezas. É igual uma mulher de Sião falou para mim que muitas vezes bate nela assim os pensamentos, um senso de incredulidade, de dúvida, incertezas. Ela falou assim: eu sempre fico com o pé atrás. Ou seja, dúvida, né, que o inimigo vem para colocar. E porque o maior campo de batalha que existe, que nós sofremos, é o quê? Na nossa mente, certo? Então o inimigo vem mesmo, bem forte sobre nossa mente para nos paralisar e não permitir com que a nossa consciência espiritual seja ativada. De certa forma que a gente venha ter revelações, entendimento, compreensão do reino dos céus. Entende? Então ali ela veio falar comigo, né, até mesmo na dinâmica. O Senhor fez coisas poderosas, teve pessoas que receberam pó de ouro nas mãos, receberam o favor do Senhor, tiveram visões, sabe? O Senhor conduziu literalmente ali, o Espírito Santo foi conduzindo a gente, sabe? E ali ela falou que ela teve uma visão, mas ela custava crer que ela estava tendo aquela visão. Ela ficou na dúvida, será que é a minha imaginação? E aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu era uma pessoa que o Senhor me tirou, né, do casulo da incredulidade. Então, e tudo, nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê.
um propósito. Por isso que tudo que a gente passa, nunca descarte nada, nada. Mesmo que você não entenda, lá na frente vai encaixar o quebra-cabeça. Faz parte do processo que Deus está te preparando para você ser instrumento lá na frente. Então, eu, na época, eu tinha muita incredulidade também. E o Senhor me tirou desse lugar, glória a Deus. Porque hoje eu consigo, eu tenho essa chave para também abrir essas pessoas desse casulo e tirar elas desse lugar. Claro que eu tenho a chave, mas quem tira a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas instrumento, ok? Então, ali eu falando com ela, eu falei assim: olha, eu também sofri disso lá atrás, passei por isso, mas uma coisa eu quero que você entenda, eu quero compartilhar aqui com vocês também. A nossa natureza, automaticamente, nós somos pessoas más. Os nossos pensamentos são maus, entende? Devido ao pecado, à queda, enfim. E tudo que há de bom em nós vem de Deus, vem de Jesus, vem do Espírito Santo em nós. Então, quando você está numa atmosfera, sabe, que ali o Espírito Santo de Deus está habitando, sabe, o Senhor tem liberdade naquele lugar, pode ter certeza, as visões que vêm na sua mente ali são pensamentos bons, de bem, sabe, visões boas, de paz, de alegria, de felicidade e não de mal. Pode ter certeza que é o Senhor mostrando para você, sabe? Não tenha dúvida disso, porque tudo que vem de bom em você, seja pensamentos, né, visões, enfim, tudo, sentimentos e tudo mais, vem do Senhor. Entendeu? Porque a nossa natureza em si, é igual eu falei para elas, eu falei assim, porque o Senhor conduziu a gente por um jardim, a coisa mais linda. E eu falei para ela, humanamente, a Michelle não poderia conduzir ninguém. Sabe, a Michelle, e ali, tipo assim, eu não escrevi roteiro, eu fui abrindo a minha boca, o Espírito Santo de Deus foi direcionando, e eu fui vendo, e fui declarando. Então, muitas que estavam ali conseguiram entrar na mesma dimensão, mas teve outras que não. E isso diz muito, né? Muitos bloqueios, tudo. É um processo, uma jornada. Que o Espírito Santo de Deus nos chama para mergulhar. Entende? Então você tem que se entregar. É isso. E quanto mais você se entrega, mais você honra aquilo que o Senhor está fazendo, quanto mais você tem a sua percepção ativa e você vai mergulhando, mais ele te dá. Mais ele vai te dando. Entendeu? Quanto mais você vai interagindo, mais vai se abrindo essas revelações para você. Então ali eu falei para ela, a Michelle humanamente não seria capaz de ter visões extraordinárias, pensamentos extraordinários, sabe? E ainda mais, além disso, trazer a atmosfera, sabe, do céu para a terra. Porque algumas dessas mulheres que estavam, né, nessa dinâmica, elas falaram, Michelle, na hora eu estava fazendo tanta coisa, estava colocando filho para tomar banho, estava colocando janta e tudo mais. Então ali ela falando, né, que não conseguiu ver nada. Mas a hora que eu estava falando, eu estava conduzindo ali na visão que o Senhor estava dando naquele momento do jardim, veio sobre ela uma paz tremenda, que ela falou que o físico dela, o corpo dela, começou a ficar até molinho, molinho, de tanta paz que inundou ela. Então, ou seja, são formas que o Senhor, né, fala conosco, que cabe a nós estarmos sensíveis e buscar, nos entregar para isso. Então, pensa, veio paz. Então, vem de Deus, porque a paz vem do Senhor. Entende? Agora, se vir coisas estranhas em você, no seu ser e tudo mais, para te dar, né, uma tristeza, agonia, dor, sabe? Isso não vem do Senhor. Porque o Senhor é luz, ele é amor, ele é paz, ele é alegria, sabe? Ele é refrigério, ele é esperança, ele é santo, sabe? Ele é a sabedoria, ele é tudo, entende? Então, tenha cada vez mais, né, essas suas percepções ativadas em você, que você vai ver. Daqui a pouco você vai começar a discernir cada vez mais a voz do Senhor, você vai discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. E aí, automaticamente, você vai vendo, não automaticamente, né, porque é um processo. Você vai vendo que, eu já tô na hora, daqui a pouco tem que ir. Você vai vendo que a sua incredulidade vai caindo por terra, o seu medo, e aí você vai criando barreiras, escudos, proteções,
sabe? Que são armaduras espirituais que o Senhor libera sobre nós, vai nos protegendo contra essas setas do inimigo sobre nós, para nos paralisar, para fazer com que a gente não acesse essas dimensões do Senhor, que a gente não venha viver o céu aqui na terra. Entendeu? Essa é a maior luta dele, para fazer com que você viva sempre no automático aqui e que você não seja ativada, tenha a sua o quê? Consciência espiritual ativada. É isso. Essa é a grande batalha, sabe? Então, que esse vídeo, ó, já 20 minutos, meu Deus. E conforme eu vou falando, quanto mais eu falo sobre aquilo que o Senhor está fazendo, sabe? Quanto mais eu falo, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Então, automaticamente vai fluindo e eu vejo cada vez mais a unção sendo liberada. Por quê? Porque eu honro aquilo que o Senhor me deu. Entendeu? Então, faço mesmo, faço mesmo. Aproveite esse processo com o Senhor, sabe? E eu espero que esse vídeo vá de encontro ao seu coração, que você possa alcançar novas revelações no Senhor. E uma das coisas que eu estou colocando nas minhas orações e estou declarando sobre as mulheres de Sião também, é que, assim como Paulo declarou para a igreja, falando, pedindo ao Senhor, sabe, que o espírito de revelação e sabedoria viesse sobre a igreja do Senhor, sobre o povo do Senhor. E essa é a minha declaração. E se você tá aqui assistindo até agora esse vídeo, faz assim com a sua mão. Eu sinto graça do Senhor para liberar também sobre você. Amém? Porque como eu falei, todo vídeo é um portal espiritual. Então aqui estamos conectados, conectadas. Amém? Então recebe sobre você em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu peço, Senhor, eu intercedo por essa pessoa que está até agora aqui conosco, Pai. Eu imparto com ela e eu te peço, Senhor, esse favor, essa graça sobre ela, Senhor, assim como Paulo pediu para a tua igreja, Senhor. Porque se foi para ele, Senhor, é para nós também. E eu vejo isso na prática acontecendo, Pai. Não era só para aquela época, é para hoje também, Pai. Porque o Senhor é o mesmo, o Senhor continua sendo o mesmo, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha com o teu espírito de sabedoria e de revelação, Pai, de entendimento sobre a vida dessa pessoa que está aqui agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que os olhos dessa pessoa, Pai, que está aqui, os olhos agora sejam abertos. Abertos para a tua verdade, Pai, que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe. E se esse vídeo te abençoou, te edificou, de certa forma, compartilha com alguém esse vídeo. Deixa aqui o seu comentário também, eu sempre leio e respondo. Qualquer dúvida também, deixa aqui, ok? Seja bênção na vida de alguém, dá um like, curte, espalha, seja canal de bênção também no reino do Senhor, aquilo que o Senhor está construindo, faça parte também. Ok? Deus te abençoe. Deixa eu ir agora. Tem um culto maravilhoso, abençoado hoje. Vamos cultuar o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.